bienvenue dans un nouveau épisode du podcast Plan de Sequência avec moi Philippe Costa et mon coéquipier Fabio Gonçalves. Bonjour Fabio. Bonjour, je m'appelle Fabio. Isto foi só a título de piada. Uma piada interna, não é? Porque hoje vai ser um filme de... Filme sério. Vamos falar sobre a filmografia francesa e, portanto, um podcast, como já sabem, num discurso descontraído ao torno da sétima arte. Desde já quero fazer os agradecimentos do jingle, composto por António Pedro Dantas e produzido por Segunda Habitação. Deem uma checada e apoiem esses rapazes que tanto nos ajudam. E, portanto, hoje vamos falar de um filme. Como dei o aviso prévio, faz parte da filmografia francesa, um filme de 1995, mas vou passar a palavra ao Fábio, que ele, melhor que eu, saberá fazer um resumo da sinopse. O resto vai ser em português, porque eu não é nada de francês. O filme que nós vamos falar é o La Haine, então, que em português tem o título de O Ódio, e a sinopse deste filme é: o judeu Vince, o árabe Said e o pugilista Hubert vivem no subúrbio de Paris e encaram diariamente a discriminação e os abusos da polícia. Durante um confronto com as forças da lei, Vince encontra uma arma e jura assassinar um polícia caso o seu amigo Abdel, espancado em interrogatório, morra em decorrência dos ferimentos. Este é um filme que então iremos abordar aqui neste terceiro episódio. Ao contrário do primeiro episódio, em que eu não tinha visto o filme e que tu já tinhas visto, agora é ao contrário. Neste caso eu já vi o La Haine, vi para em 2022 e revi recentemente para falarmos aqui neste episódio. É um filme francês, então do Mathieu Kassovitz, acho que é assim que se diz. E é um filme que ganhou, assim, digamos, muito reconhecimento desde o seu lançamento e que é considerado assim um dos grandes filmes de todos os tempos. Eu concordo, mas vou-te passar a palavra a ti, porque quero saber qual é que é a tua impressão, porque eu já na altura tinha gostado e agora reforcei a minha convicção de que este é talvez um dos melhores filmes alguma vez feitos. É assim, eu claro que parti para este filme sabendo que é um clássico e que toda a gente... que é um filme bastante aclamado pela crítica, não só a nível europeu, mas mesmo a questão dos States, portanto sempre falaram deste filme e eu penso que é um bom retrato daquilo que é a sociedade francesa, mesmo na questão dos subúrbios e na questão destes bairros sociais. Acho que é um retrato filmográfico, se podemos dizer, muito próximo da realidade. É aquilo que eu senti ao ver este filme e penso que é excepcional a forma como eles querem passar o dia-a-dia da malta de subúrbios. Exato, da malta de subúrbios, porque no fundo o filme dá-te logo essa indicação visual que isto é um dia que se está a passar, não é? Porque as horas vão passando e eu achei esse pormenor bastante interessante, porque lá está, tu estás a ver 1h40 de filme, mas aquilo pretende retratar o dia assim de forma, não diria resumida, mas do género, tipo, com os pontos principais daquilo que vai acontecendo, pequenos eventos, mas que têm repercussões completamente drásticas sobre aquilo que vamos falar. Acho também particular interesse, porque pronto, isto é mais a comunidade francesa, que é multicultural e portanto é um melting pot, acaba por ter ali uma amálgama de diferentes culturas, diferentes etnias, e acho que o filme também tenta passar bem porque os personagens principais são também diferentes. Sim, não é? É um árabe, é um judeu, sim, e depois tens um africano que é pugilista, que é o Hubert. E o Hubert foi aquele que eu fui criando mais empatia ao longo do filme, porque acaba por ser aquele com uma perspectiva mais pacifista e de género, tipo, eu reconheço que eu estou no lodo e gostaria de fazer algo com as minhas próprias mãos para mudar a minha realidade. E no espectro oposto temos o Vince, que é completamente flipado, que até toma demasiado a sério certas dores que se calhar não teria que tomar, mas pronto, uma vez estão inseridos no mesmo bairro, ele acha que ele é que tem que passar a justiça por ele próprio. E depois temos ali, exatamente, e depois temos ali no meio o Said, que acho que até acabou por ser o comic relief, porque na abordagem que ele tinha com os outros personagens. Não sei o que é que tu achaste. Tu disseste uma coisa interessante, que é do retrato
da sociedade da francesa. sociedade francesa, não é? Eu acho que este filme está um bocadinho para a sociedade francesa, como Cidade de Deus, por exemplo, está Para o Brasil. para os brasileiros, não é? Também tem o próprio facto de ser feito por um francês, não é? Que conhece a realidade, da mesma Exato. maneira que o Fernando Meirelles é um brasileiro, e acho que não teria tanta lógica se fosse alguém de fora, Claro. apesar de achar que podia ser possível. Mas acho que isso é uma coisa muito interessante e até um próprio reflexo da própria história da sociedade cultura, francesa, não é? Sim. Porque desde a Revolução Francesa e até antes, não é? É um Sim. povo muito de revolta, e aqui é muito interessante essa tensão policial entre a malta dos subúrbios e a própria polícia. Autoridades, sim. De falar de sair dos personagens, eu diria que as coisas mais interessantes desse filme, para além dos personagens, é a forma como a história é contada. Sim. Que, ao contrário de outros filmes, sei lá, por exemplo, O Estranho Mundo de Jack, que foi o filme que falámos no episódio anterior, ele segue uma sequência assim mais convencional, de que há um equilíbrio, depois há um conflito, não é? Conflito, e depois a resolução, não é? A resolução digamos, da história. Aqui não há propriamente essa construção narrativa, não é? Porque nós acompanhamos estes gajos e nós não sabemos o que é que vai acontecer com estes gajos, não é? Há toda aquela tensão policial que é levada ao extremo por causa da morte do amigo deles, e aí o Vince, o Habdal, ele está maluco para matar o polícia. Mas o que eu acho extremamente interessante é a forma como, tendo personagens extremamente diferentes, eles conseguem desenvolvê-los através de pequenas situações ao longo do dia, como tu disseste. E também pelo facto de eles terem personalidades muito próprias, o que faz com que os conflitos entre eles, principalmente do Vince e do Hubert, seja bastante grande, realista, não é? E não sei, pelo menos sim, é muito realista, não é? Sinto que, lá está, por terem apesar de estarem todos inseridos no mesmo meio, e lá está, o filme faz-te acreditar que acabam todos por tomar as mesmas dores, porque é assim, acho que o filme acaba por querer mostrar tipo, de uma forma nua e crua aquilo que realmente se passa. E digo isto no sentido em que, imagina, nós temos toda aquela revolta de quem vive nos subúrbios, porque pronto, vão se sentir oprimidos pelas autoridades e pelo sistema, e então tem sempre esta perspectiva mais aguerrida. Sim, sempre de pé atrás com a polícia. Exatamente. Tipo, e mesmo quando aquele é o inimigo, não é? Exato. Mesmo, por exemplo, naquela cena em que aparece a jornalista e querem falar sobre o que é que aconteceu, e eles tomam logo ali uma atitude de daqui, ok, tu vens aqui, exato, tu vens aqui tipo, porque nós estamos dos subúrbios, ou seja, está-nos a julgar de alguma forma, queres-nos usar de certa maneira para as tuas notícias. Mas depois também do lado dos polícias, tu vês que há claramente aqueles que abusam do poder da autoridade, mas também há o amigo deles. Mas há o amigo deles que tu vês claramente, pronto, pelas feições que provavelmente será da etnia árabe e provavelmente conhece que os conhecia, não é? Exato, e até que os conhecia, e acaba por querer ser um meio termo e de género ajudá-los a fazer outra coisa da vida, não é? Que não seja... Uma coisa interessante, só para deixa-me interromper, que é, eu acho que o filme nunca toma uma posição de quem é que é bom e quem é que é mau. Porque ele mostra tanto polícias filhas das putas, naquela parte final, quando eles são espancados em Paris, não é? Exato. Mas depois no início do filme também tens aquela parte em que tens o colega deles que os ajuda. E no próprio grupo dos gajos do subúrbio, daqueles três, temos uma figura de violência, que é o Vince, e tens uma figura pacifista que é o Hubert. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Sim, acho que é uma dinâmica interessante, sobretudo porque lá está, o filme dá-te a entender que eles provavelmente são amigos de infância, ou já são há muito tempo, e depois, mesmo sendo assim muito amigos e próximos, têm perspectivas diferentes relativamente ao rumo que querem tomar as coisas. E outra coisa que eu acho interessante a nível narrativo, e acho que é isso que acaba também por desenvolver depois cada um dos personagens, e aí acho que a partir daí é onde eles mostram as suas verdadeiras convicções, é a partir do momento que o Vincent encontra a arma. Sim. Não é? Porque depois tu vês que o Said acha aquilo fixe, nem pensa assim muito nas consequências, ou seja, dá ali um ar de ingênuo, parece assim meio tolinho, tipo, exato, porque não percebe tipo, o significado do porte de arma. O Berre vê logo que aquilo é uma situação que pode escalar a qualquer momento, e não acha boa ideia lá está uma pessoa como ele ter uma arma em posse. E o Vince, que acaba por, lá está, como tinhas dito anteriormente, querer fazer justiça pelas próprias mãos, acaba por reforçar várias vezes que, ok, independentemente do que, se o Abdel acaba por morrer, eu também vou
vou tirar a vida deles, vou sacrificar um deles. Eu acho que isso... por dentro. Exatamente, ou seja, acha que efetivamente é ao tirar também um deles, por ter tirado um de nós. E acho que de guerrilha, não é? Exatamente. E acho que outra coisa interessante é todo aquele cenário do bairro é super bem construído, na medida em que não só a relação entre eles, mas por exemplo, quando tu vês também o irmão, quando vem lá a polícia, o próprio Berro quando vai a casa falar com a mãe, ou seja, tu também acabas por criar um sentimento de empatia para com estes personagens, porque vê-se que são pessoas que, para além de se calhar oprimidas pela sociedade, nota-se que muitos deles até querem lutar pela própria vida. Tipo sonhos, não é? Exato, e sonhos e querem fazer as coisas da maneira correta e ajudar a família, às vezes não da melhor maneira, porque o Berro acaba por vender ganza, que ele até há uma cena muito engraçada, ele a cortar com a faca e tudo mais, e eu acho que lá está, é a realidade da forma mais pura. E depois tens a irmã que está a estudar matemática, ou seja, há aqui todo um desequilíbrio, não é um desequilíbrio, mas uma diferença de realidades assombrante, não é? Achei super interessante e o filme passou da melhor maneira. Uma coisa interessante, que é o porquê do filme ser a preto e branco, o realizador disse que o facto de tu não teres cores ajudava a passar um ar daquele sério, ser mais pobre. Okay. Daquele ser o subúrbio, estás a ver? Uma coisa interessante também em relação ao subúrbio é o próprio uso da câmara. É sempre bastante amplo na parte dos subúrbios. Depois eles vão para Paris e aí tens uma... mais restritivo, shot mais close, não é? Mais close nos personagens. Um bocadinho para passar a ideia de que a violência está presente em qualquer sítio, não é? Sim. Mas antes disso, o que eu acho interessante na narrativa, na construção da narrativa, é que tu acompanhas estes gajos. Sim. E tu não sabes o que é que vai acontecer, não é? Por acaso há ali toda uma tensão pelo facto de eles encontrarem a arma e eles vão a Paris porque vão ver um combate, não é? Uhum. Mas o espectador que vê o filme pela primeira vez, ele não sabe o que é que vai esperar, não é? E então eu acho que eles conseguem construir uma tensão, principalmente tu falaste no facto do filme retratar um dia e ser cortado em pequenos episódios. Uma forma deles criarem tensão é pelo facto de quando aparece a tela preta e as horas, ouvires um tic-tac, tipo como se fosse uma bomba que está prestes a explodir. Sim. Só que nós nunca sabemos quando é que essa bomba vai explodir. E eu acho que a grande dificuldade aqui para esse tipo de filmes é como é que nós vamos amarrar o espectador. E eu acho que aí os personagens que são extremamente bem escritos e eu acho que são muito bem atuados. Principalmente o Vincent Cassel, que ele é aquele flipado, meio maluco. Tem algumas referências a Taxi Driver, quando ele disse: estás a olhar para mim, estás a falar para mim, só que em francês. E eu acho isso extremamente interessante. Mas aqui a grande mensagem do filme, né, tal como o título do filme, que é o ódio em português, não é? Até há uma frase do Hubert que ele diz: o ódio gera o ódio. E eu acho que acima de tudo uma reflexão de como as pessoas podem lidar com esta coisa que é o ódio, que é a diferença, que é a discriminação. E eu acho que isso é absolutamente fantástico, a forma como eles em 90 minutos ou 95 conseguem-te fazer um retrato psicológico e de uma sociedade em que tu podes tomar dois caminhos, não é? Caminho de ser pacifista e outro caminho de ser mais maluco, não é? Sim, e mais agarrido para com estas questões sociais. E até corroboro com tudo aquilo que disseste e acho que o desfecho acaba por ser, sem dúvida, o motivo pelo qual nós estamos ali agarrados à tela, porque aquilo vai escalando de uma maneira. Como tu disseste, eles vão para Paris para ver o combate, mas depois o Said tem uns negócios, quer acertar com um gajo e depois encontra um gajo completamente marado, quer jogar à roleta russa, porque não dissemos aqui, mas para quem não viu o filme, o Vincent, a arma que ele tem é tipo um revólver, e então eles querem jogar à roleta russa, não é? Com as balas. Mas o gajo por acaso teve um truque que eu não estava à espera. Pensava que ele era só maluco ao ponto de querer meter 2 balas e jogar aquilo, mas ele depois ainda lhe dá uma lição. Mas eu acho que aí tu percebes que esse será o downfall do Vince, porque ele é muito impulsivo, ele não pensa qualquer pessoa que vá contra ele é uma forma de ameaça, e aí eu acho que não sei, se calhar estou a dar demasiada importância à cena, mas acaba por ser interessante agora que estou a refletir sobre isso, que é ele deixou-se mesmo levar por aquelas provocações dele. Sim. E de género, não vais fazer, ou seja, estava de certa forma a coagi-lo
a uma reação menos boa. E eu acho que a partir com essas pequenas cenas, se calhar poderíamos já prever que se calhar o desfecho dele não iria ser assim tão bom quanto ele se calhar anteciparia. Eu também só queria fazer mais um reparo de uma cena que eu achei espetacular. Sim. É quando eles estão todos no bairro, acho que eles até o trio principal está naquele parque de recreio. E depois tens uma cena que é o gajo da janela a meter música para os de cá de fora. Eu acho polícia. Era toda na polícia. Mas eu acho que não é só por ser piada, mas eu acho que o filme também até é curto para aquilo que são os filmes agora atuais, não é? Que no mínimo tem sempre 2 horas. Mas consegue, além de construir a narrativa dos personagens, que é sempre o foco principal, dar estes pequenos extras que fazem o retrato mais completo do que se está a passar à volta, não é? Sim. Porque depois eu acho que a câmara muda para o Vincent a falar com o Said, mas estás a ouvir a música de fundo. Sim. E estás ali a ouvir a música de fundo. E nesse até eles utilizam aquele plano mais aberto, como estavas a falar há pouco. A realidade dos subúrbios. E eu acho que são essas pequenas atenções ao detalhe que fazem que este filme seja efetivamente intemporal e culturalmente um grande marco. Mas eu só fiquei com uma dúvida relativamente ao filme, e era isso que eu até tinha a questionar. Não, a cena da vaca. A cena do Vincent está sempre com essa metáfora. Depois cheguei ao fim sem perceber muito bem aquilo que ele queria dizer. Também nunca percebi muito bem o que é a vaca, não é? Pois, porque só ele é que vê, não é? E ele, até há um shot que eles preocupam-se em mostrar isso. Em mostrar a própria vaca, não é? E eu fiquei assim um bocadinho sem perceber. E depois, olha, até me estou a lembrar agora de outras cenas assim de detalhe destes subúrbios e destes bairros sociais. É a mesma questão às vezes quando o Vincent está a falar com aquela criança, que parece uma conversa banal. Sim. E depois estão as seringas no chão. Por acaso não reparei. É assim, mas lá está, uma cena que pode escapar, mas lá está o detalhe que o diretor tem de, ok, eu quero mostrar isto 100% como aquilo deve ser retratado. De forma subtil, não é? Que sim. Eu nem reparei. Exato. Tu falaste daquela questão do Vince, dele ser extremamente impulsivo e ser coagido por outros. Uma das cenas icónicas do filme é aquela cena da casa de banho, em que eles já estão em Paris, estão na casa de banho, eles são interrompidos, eles estão a discutir, o Vince e o Bert, isso também queria falar contigo, que é a grande dinâmica do filme, o Said está ali um bocadinho... Estão em polos opostos, não é? Sim, e depois... E que até é retratada nessa cena de casa de banho, que eles estão literalmente a mijar em sítios opostos. E sai um velhote, e o velhote conta-lhe uma história, que para quem não sabe, o velhote ele fala que esteve preso na Sibéria, na Sibéria, naqueles campos de trabalho, e ele conta que tinha um amigo que durante a viagem eles estavam a fazer a viagem de comboio e que ele nunca ia à casa de banho. E então há uma altura em que o comboio para e o amigo vai para trás de uns arbustos fazer as necessidades dele porque ele tinha vergonha. Eu não queria ficar nu à frente dos outros. E o problema é que estava bastante frio e o comboio ele começou a partir e esse amigo ficou para trás. E então ele começa a correr, mas ele como tem as calças para baixo, ele vai a correr e enquanto o amigo lhe estende a mão, não é? Lhe estende a mão, o que está a contar a história, quando o gajo que está a correr está quase a chegar até à mão dele para subir, as calças dele caem-lhe e ele, em vez de amarrar o amigo, amarra as calças para cima e perde novamente, digamos, a oportunidade de amarrar. E eu nunca percebi, pelo menos da primeira vez, o porquê dessa história ser contada. E depois estive a ver uns vídeos que faziam uma reflexão sobre isso e que diziam que era um bocadinho a história do Vincent e do Hubert, no sentido em que o Hubert é a pessoa que está a dar a mão ao Vince, que para ele ser daquela espiral de ódio e de violência, e enquanto que ele não consegue abdicar. Sim, ele não consegue abdicar daquele orgulho dele, daquela ideia de que eu tenho de vingar o meu amigo, e então ele acaba por nunca ser salvo, não é? E acaba por morrer, que depois acontece na parte final, não é? Sim. Que é um final extremamente brutal. E um final que eu acho que as pessoas que estão a ver, elas esperam um final mau, por causa de toda aquela construção de tensão, mas nunca sabem exatamente o que é que vai acontecer. E o final dele é extremamente brutal. E uma coisa interessante que eu quero passar, que é o realizador, ele quando fez o filme, ou quando estava a escrever, ele disse assim: eu já sei qual é que vai ser o final,
só não sei a história até lá. Um bocado na ideia de que o que conta é o final. Exato. Porque no fundo, nestas histórias, se calhar, o desfecho vai ser sempre mau, não é? Sim. Tipo, tu já sabes um bocado aquilo que esperas. Quando, lá está, com este tipo de atitudes. Olha, eu disse essa questão, não sabia na altura. Do qual? Do final ou do final? E acho super interessante porque eu até acho a questão de quando eles vão a Paris, imagina, eu acho que essa cena para mim também foi uma cena super importante porque eu acho que quando eles estão, apesar de estarem nos subúrbios e parece que pronto, é aquela relação da adversidade, é aquela relação está sempre em qualquer lado, eu sinto que quando eles vão a Paris é um bocado do género, lá está, pelaquela intercorrência deles depois terem que ir para a esquadra, eles depois são novamente postos à prova, ou seja, há todo um novo problema que é, e agora como é que vamos voltar? E aí tu sentes que eles, lá está, estão mesmo envolvidos numa espiral de negatividade e de opá, desculpa, e de merda, porque não conseguem fugir daquilo. Não conseguem fugir, porque depois têm que roubar um carro, vão àquela festa de arte e depois armam o cão, mesmo com as próprias raparigas, aí mais uma vez o Vincent, super impulsivo, nem para ter um momento bom, sei lá, ali com as próprias miúdas que estão ali, até estavam interessados. Não consegue. É mesmo partir para cima, sente-se mesmo oprimido por qualquer negação, não é? Exato. Ele é, digamos, evasivo contra elas, não é? E sim. Elas naturalmente respondem na mesma moeda de forma negativa, não é? E ele não consegue lidar com essa negação e então volta, digamos, aos seus instintos de violência e de sobrevivência mesmo. De sobrevivência. É como se fosse um animal, não é? E eu depois sinto que, por exemplo, até do Uber, se calhar tu não te esperavas, não é? Tipo, de repente tem que roubar um carro. Sim, e ele também diz e de vos foder. Exato, ou seja, tu notas que, lá está, apesar de tu tens aquela empatia para com eles, porque tu sabes que eles estão numa situação péssima, precária, são repudiados pelo sítio onde estão, querem mudar a própria vida, que o Vincent faz questão de mostrar, e também tens aqueles posters muito subtis, mas que aparecem mais de uma vez, que é Le monde est à vous, ou seja, o mundo é vosso, no sentido depois até mudam, não é? Que é o mundo é nosso. Exato. E é interessante que é de género, parece que até o próprio mundo lhes está a dar sinais de não é só isto, há muito mais para além daquilo da bolha onde vocês estão inseridos. Mas parece que, apesar disso, eles, lá está, é uma espiral de negatividade. E eu acho que isso é que acaba... É tipo um hamster numa roda. Numa roda, exatamente. Porque eu depois sinto que a partir dessa cena do carro, aí já estava a pressentir que eles não iam ter um final mais feliz. Feliz no sentido, nunca seria feliz, mas de género em que podiam coexistir todos juntos. Sim. Isso é uma coisa interessante. Até o próprio facto de... eles indo para Paris, não é? Que normalmente nos filmes é a cidade das luzes, a cidade do amor, não é? Mas ali tu percebes que a realidade é igual, os problemas eles aparecem na mesma. E há uma coisa interessante que é, do ponto de vista da utilização de câmara, tem aquela cena icónica do Dolly Zoom, em que... quando eles estão naquela fachada, não é? Sim, naquela fachada, e eles tipo fazem o afastamento da câmara igualmente do zoom. E aquilo parece tipo que foca neles. Essa técnica é incrível. É incrível. Quando usada da mesma. Sim, mas mas aí o que eu acho é que tipo, o realizador quer tipo, tentar ao máximo desprender-se de que eles estão em Paris, e até tem aquela própria cena icónica em que eles estão a ver a Torre Eiffel e até a própria Torre Eiffel ela apaga-se. Sim. Que eu acho que é incrível esse pequeno detalhe, não é? É super, tem muita, é um filme que é muito bom porque tu podes estar só atento à narrativa e vais ter uma boa experiência, quando depois parece que até és presenteado por estes pequenos detalhes que vais apanhando. Tu sentes tipo fogo. Nota-se que ele teve atenção a isso. Por exemplo, esse detalhe da Torre Eiffel é fantástico. Outra coisa que eu também queria dizer que foi daquelas jogadas de gênio, e eu gosto particularmente quando há uma frase que resume a narrativa, que é aquela inicial que ele diz que é o homem está a cair, o homem, que é da não importa a queda, mas é como tu mas é a aterragem. Sim, e eu acho que é daquelas frases chavão do filme que se aplica muito bem, e eu acho que aqui nem foi só uma forma subtil de implementar a frase. O próprio Hubert confronta o Vincent com uma história, não é? Que é um gajo que está a cair de um prédio, e por cada
e por cada piso que passa está sempre aquele pensamento de ok, vai correr tudo bem, não é? Está tudo bem, até ao momento em que não está, que é na aterragem. Sim. E é fantástico, porque tu depois, na cena final, que pronto, é quando os polícias já vão outra vez meter-se com eles. Acho que não é um polícia, não é um criminoso qualquer. Não, ele é polícia. Não sei se reparaste, ele tinha uma banda, só que eles estão vestidos à civil. Ok, infiltrados. É tipo infiltrados, porque ele já tinha aparecido e esse gajo pois, é de estar sempre também a provocá-lo. Outra coisa que eu também acho é que, lá está, por eles não serem tipo aquele herói moralmente correto, é que, imagina, tu tens empatia pelo sítio onde eles vivem, mas, por exemplo, quando eles têm a oportunidade estão sempre a mandar bitites. Sim, eles nunca estão calados. Nunca estão calados. Parece que estão sempre a perseguir os problemas, isso. não é? E isso é até o que os lixa na medida em que quando o polícia sai do carro olha, foram vocês que andaram a chamar-nos nomes, foram vocês que estavam a provocar-nos. E aí é que tens aquela situação que o polícia lá está a querer abusar da autoridade, a apontar armas à cabeça e de repente aí a brincadeira tornou-se uma coisa séria. Sim. Porque o Vincent leva ali um tiro na cabeça. Ele leva um tiro e depois o Hubert, que é o gajo que sempre quis afastar da violência, não é? Acaba por... Eu acredito que eles morrem os dois. Pois, não... Porque depois a câmara ela fica no Said, que ele está no Sim. meio, e só ouvimos os tiros, não é? E vamos a casa e corta. Acaba. Mas é uma maneira muito boa de... É daqueles finais tipo, que tu vais te lembrar para o resto da tua vida. Yeah. Mas uma coisa interessante dessa cena que abre o filme, não é? Não é a queda, é a aterrissagem, ou a aterragem, ou lá como é que se diz. Uhum. Aqui a questão acho que é um bocadinho uma metáfora do que está a acontecer com eles, não é? Exato. As próprias cenas do filme, quando tens aquelas separações do relógio, sim, é o significado de que, ok, esta passou até agora está tudo bem. É isso. A próxima, esta passou até agora está tudo bem. Mas ao longo do filme, aquilo é a queda deles para aquele final. Para a aterragem brutal, que é brutal e que não dá para voltar atrás. E eu acho que isso também vai um bocadinho ao encontro daquela ideia do realizador de que o final é que interessa, não é? Porque por muito que tu tentes, podes fazer coisas bobas, podes fazer coisas más, mas depois há momentos-chave, que é a queda, que tu não consegues definem a tua vida, não é? E neste caso, a definição é que aquelas duas pessoas infelizmente perderam a vida, não é? Uhum. E até acho que é mais... claro que o Vincent, pronto, por ter esta postura... Tipo, eu acho que a malta, ok, mereceu, mas o Hubert é um golpe... sentimento de injustiça, não é? Porque o gajo tentou sempre fugir, mas aquele contexto e o facto de ser amigo dele, claro, fez com que o empurrasse para aquele poço. É um golpe duro no estômago, porque até há uma cena em que lá está, e o filme é muito bom a retratar esse tipo de coisas, que é ele a desabafar com a mãe a dizer, eu estou farto de estar aqui, eu quero ir para o outro lado, eu quero ter uma realidade diferente desta. E tu sentes que isso é mesmo um desabafo de alguém que lá está, não passa mesmo pela cabeça que a vida dele seja só aquilo. E tu deparaste com este final, é mesmo um volte-face que é te deixar mesmo de rastos. Mas outra cena que eu também gostava de salientar relativamente ao Vincent é, ele até mostrou-se ser super homenzinho e super responsável ao ponto de querer julgar toda a gente por ter uma arma, mas depois quando tem a oportunidade de dar um tiro, amordaçou-se ali. Eu gostei muito dessa cena. Essa cena foi também fantástica para mostrar. Ele é aquele trateiro, não é? É isso. Muita parra, pouca uva. Faça aconteça, mas depois chega à altura, e eu aí gostei muito do Hubert, porque ele diz assim, então mata o caralho. Ele assim, é que há polícias bons e polícias maus, mas um skinhead bom é um skinhead morto. Essa cena é muito boa. É muito bom, é muito incrível. A nível de premiações e assim, é que eu por acaso não sei. Fui ver só, foi a questão do Festival de Cannes, mas não acabou por ter aquele impacto nos States. É assim, acaba por ser um filme de renome, e acho que toda a gente que gosta ou que aprecia ver este tipo de cinematografia vai ter o La Haine como um filme que é culturalmente impactante, mas a nível até de indicações assim acabou por não ter aquele desempenho que se esperaria. Estou a ver agora, ele venceu melhor realizador no Festival de Cannes em 95 e melhor filme jovem nos prémios de cinema europeu. Uhum. Depois teve acabou indicações no
no Festival de César, acho que é um italiano, e venceu a melhor edição. Porque a edição também é uma coisa interessante. Todo o filme ele tem um estilo cinematográfico, não só o facto de ser a preto e branco, as músicas, também a própria forma como ele muitas vezes foca no olhar dos personagens. Sim. Isso, sem dizer nada, transmite muito o estado de espírito deles. Eu acho que é um filme. E tanto que a capa são o olhar dos três seguidinhos, não é? E também acho que é uma boa forma de tentar comunicar. Lá está, visualmente é muito rico, ou seja, transmite muita coisa além daquilo que nós vemos. Eu acho que isso é uma das grandes virtudes deste filme. Até a própria forma como se vestem, não é? Um bocadinho reflexo de... Tem, por exemplo, aquela cena em que o gajo está a fazer tipo aquela dança, tipo uma cena muito... Sim, as danças da rua, o breakdance. Tipo do underground. E eu acho que um filme que pode não ter um orçamento gigante, mas consegue tipo, ser extremamente impactante porque é muito bem escrito, não é? Sim, sim. E eu acho que isso é uma lição para quem quer fazer cinema. Uma coisa interessante é que depois... Não tem aquela vibe de Hollywood, é mais europeia, não é? Sim, mas nem é isso. É que o Matthew, depois disto, nunca teve assim um filme assim mais impactante. Pelo menos eu não me lembro da cinematografia, não é? Dele. Também não o conhecia como diretor, é aquele filme que... Sim. Mas eu concordo contigo e eu acho que é super interessante. Também estava a pensar nisso, que é ali... Não há praticamente... É só uma câmara e os atores a fazerem aquilo que bem sabem, com um enredo fantástico. Ou seja, às vezes é mesmo só aquilo que nós pensar mais na mensagem. Sim, e não tanto no orçamento e mesmo na questão de... Lá está, estás num bairro social, mas não é pistolas nem tiros para todo lado. Tanto que só há... salvo duas cenas assim. Sim. Mais... O filme ele é violento sem mostrar violência. Isso. Não é? Só mostra em momentos-chave, que é o final. Isso que tem relevância para a trama, concordo plenamente. E naquela sequência inicial, que também é interessante o facto de eles utilizarem imagens reais de acontecimentos, dos confrontos. Eu acho que imagina, para quem é francês deve ter sido um impacto gigante, não é? Claro. Porque para nós... É o país das barricadas. Sim, mas para nós, talvez agora começamos a ver isso, mais diversidade cultural, mas... Para a França isso já é uma coisa... Uma realidade mais de 30 anos, décadas, não é? Claro. E talvez para um português ver o filme quando saiu, tipo, ok, é mais um filme, mas agora, tipo, com notícias, obviamente que agora estamos numa altura em que... Mais globalizada. Sim, em que tudo é imediato, em que qualquer coisa acontece e chega a qualquer lado. Mas na altura deve ter sido um impacto. E acima de tudo aquilo que eu gosto no filme é... violência gera violência, não quer, independentemente do sítio de onde é que ela provém, não é? Seja dos civis, seja da polícia. Das autoridades, sim. E lá está, e a tragédia de que é para estas pessoas, porque todos estes comportamentos são gerados pelaquela desigualdade social, porque lá está, uma pessoa oprimida nunca se vai sentir no meio ao ponto de poder, lá está, fomentar-se, crescer da maneira apropriada, não é? Sim, mas eu acho que isso um bocadinho é a forma como as pessoas lidam com as desigualdades, não é? Muitas vezes a forma das pessoas lidarem com as desigualdades, eu não tenho nenhuma cena para falar, porque eu não sou de um... Não provens de... Sim, não é este o teu meio, ao ponto de poderes falar... E acredito que seja muito difícil. Com base em experiência. Mas eu acho que a grande ideia é que a violência não vai ser isso que te vai trazer comida para a mesa ou que te vai resolver os teus problemas. Acho que é essa a grande mensagem. Mas também, eu acho que, concordo contigo, mas também é aquela questão de... Mas há tiros de ricochete. Ou seja, mesmo no sentido em que por estás inserido num meio assim mais precário, o que acontece no é isso, ou seja, às vezes também mesmo para ti vai ser difícil sair dali, ou seja, é uma boa reflexão para nós enquanto sociedade e como tu disseste, felizmente não é a realidade com a qual nós nos inserimos, pelo menos agora. Sim. Provavelmente daqui para a frente será algo mais recorrente, mas também para estarmos atentos a este tipo de coisas, que é pronto, nós vivemos numa comunidade e a forma, os locais onde nós nos inserimos acabam por moldar um bocado as pessoas que nós vamos ser quando crescemos. E não isso só isso, é até a própria forma como nós inserimos quem vem para cá, não é? É isso. Tipo, temos de ter atenção às condições que damos a essas pessoas, porque pode ser, digamos, um mecanismo para que aconteçam estes problemas, não é? E é por isso que nós atualmente estamos a falar muito da questão da imigração, não é?
é preciso ter muito cuidado da forma como lidamos com os imigrantes, ou seja, na forma de, obviamente que eles têm de cumprir as regras, mas também estamos de lhe dar um mínimo de condições, não é? Porque senão só estamos a perpetuar este ciclo interminável. Ciclo, é? E eu acho que é um filme intemporal, acho que não há assim muito mais a dizer. Só fazer aqui uma recomendação para quem gosta destes filmes que falam sobre ódio. Há outro filme que eu acho absolutamente fantástico, que também é muito semelhante no sentido de ser num setting urbano, que é o Do the Right Thing, do Spike Lee, mas ele aí já aborda mais a questão racial, em que tens ali um verão extremamente quente, e o Spike Lee, ele ali aborda um bocadinho as ideologias dos negros. Nós tivemos grandes figuras, o Malcolm X e o Martin Luther King, que tinham um modus operandi bastante diferente, e é um filme que também que ele tem um final bombástico, e o próprio Spike Lee, ele é o protagonista desse filme. Eu tive a oportunidade de ver o filme numa sessão ao ar livre no cinema da Batalha, no Porto, e foi absolutamente fantástico. Acho que estes filmes, por terem uma mensagem muito forte e por terem uma execução também brilhante, acho que são daqueles filmes que nos marcam para toda a vida. E se ainda não viram o Lion, façam um favor de o ver. Sim, acho que com esta reflexão não podia haver melhor maneira de fecharmos este episódio, e portanto para a próxima semana já sabem, contem connosco e não percam os próximos episódios, porque nós também não. Hasta. Au revoir.